E com novidades sobre a noite de ontem junto à casa de André Vilas-Boas. A família de André Vilas-Boas ficou aterrorizada com os episódios de vandalismo do dia de ontem. Segundo apuraram o Correio da Manhã e a CMTV, os familiares do futuro candidato às eleições do Futebol Clube do Porto ficaram em estado de choque quando, pela meia-noite de ontem, foram atirados petardos para a casa do ex-treinador. A PSP foi chamada ao local e regressou pelas 4h30 da madrugada quando um funcionário de Vilas-Boas, que faz a segurança da casa, foi agredido com murros e pontapés na cabeça. Ficaram vestígios de sangue espalhados pelo chão. O homem de 64 anos teve mesmo de ser assistido no hospital. Mantém-se assim o clima de terror em redor de André Vilas-Boas, que no último mês também já tinha tido a casa vandalizada, quando os muros da casa foram pintados com as palavras traidor e ingrato. Mauro, é um episódio de violência que ocorre a seguir a entrevista de Pinto da Costa. Poderá alguém ter entendido de alguma forma que não é melhor as palavras que foram ditas pelo Presidente do Porto? Há aqui alguma relação, porque falamos de horas depois da entrevista do Presidente do Porto? Eu acho que a família aterrorizada foi a de Rui Gomes da Silva, vice-presidente do Benfica, no tempo que André Vilas-Boas era treinador do Porto, sofreu graves agressões num restaurante no Porto por 2 encapuçados, onde lhes foi dito claramente para não se meter com o Porto. Infelizmente André Vilas-Boas até estava nesse restaurante nesse dia, não há que haja aqui nenhuma correlação, mas estava. A mim, o que me preocupa são frases que André Vilas-Boas disse à SIC, em que diz que isso são truques que se fazem para intimidar psicologicamente os adversários. Eu, o Antero e o Presidente dedicámos um pouco da semana a preparar esses jogos e a criar ambientes emocionais que nos podem trazer vantagens. Petardos, ouvem os jogadores do Benfica todas as noites que jogam no Porto, em que não conseguem dormir com petardos a noite toda, e nunca houve nenhuma crítica sobre isso. De autocarros apedrejados com os jogadores do Benfica, com bolas de golfe atiradas aos jogadores do Benfica. Isto tudo aconteceu no ano em que André Vilas-Boas foi treinador do Porto e que achou completamente e perfeitamente normal. Eu não acho normal este tipo de agressões, condeno-as veementemente. Confesso, Andréia, quando vi a primeira vez o muro vandalizado, até achei que fazia parte da campanha de André Vilas-Boas para se vitimizar e para ter alguma razão para aparecer nos jornais, visto que as ideias eram muito poucas e de pouca qualidade e que, portanto, queria chamar aqui a atenção para uma narrativa de vitimização. Claro, quando entra estes atos de violência, tem que toda a gente condenar de forma veemente e, portanto, acho que o Sérgio Conceição teve bem nesse ponto a condená-los de forma veemente, e acho que as autoridades têm que permitir que haja democracia e proteger o André Vilas-Boas e que isto não possa mais acontecer. E, portanto, se a sua casa tiver que ser posta sobre vigilância, que seja posta o mais rapidamente possível, por isso é que servem os dinheiros dos nossos impostos e que aconteça. Agora, são os dois farinha do mesmo saco. Na entrevista que chamaram inimigos os dois ao Benfica, têm as mesmas práticas, as mesmas escolas e, portanto, não gosto de dizer aqui que temos uma geração nova de um novo dirigente, porque é exatamente a mesma coisa. Isto é só aquelas histórias clássicas de o filho que se cansa de esperar pelo pai sair a bem e que quer pôr o pé à porta. Normalmente acabam mal e é isso que eu acho que vai acabar por acontecer, com uma derrota nas urnas, mas o tempo dirá, e desse ponto de vista acho que nada de novo aqui. Acho que é só uma pena que não houve uma palavra quando fizeram a mesma coisa ao talho de um árbitro, o Sr. Mota, ou quando fizeram isto no restaurante da mulher do Rui Santos. Portanto, são os eiros e bezeiros a criar este clima de intimidação. E até agora, como Pinto da Costa bem disse, Vilas-Boas nunca se queixou disso enquanto era treinador do Porto. E eu é a mesma coisa que digo, e portanto, lágrimas de crocodilo, gosto pouco. Acho que simplesmente não se pode permitir isto a ninguém, nem contra Vilas-Boas, nem contra árbitros, nem contra jornalistas. Tem que acabar o clima de intimidação, tem que existir um clima de leis e ninguém pode estar acima da lei. E, portanto, desse meu ponto de vista, não percebo a preocupação, mas gostava que houvesse preocupação com todos aqueles que já sofreram com esta situação.